O Concurso Público Nacional Unificado para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, AFT, revelou dados interessantes sobre o perfil dos aprovados, destacando tanto a diversidade etária quanto a representação de gêneros. A análise combinada dessas características fornece um panorama mais detalhado dos candidatos que obtiveram êxito em uma das seleções mais competitivas do país. A faixa etária dos aprovados no concurso apresenta uma ampla variação, com idades que vão desde os 20 anos até mais de 40 anos. Esse dado demonstra que a seleção atrai tanto candidatos mais jovens, que estão em início de carreira, quanto profissionais mais experientes, que possuem uma trajetória consolidada e veem no cargo de auditor fiscal do trabalho uma oportunidade de crescimento e estabilidade. Os candidatos mais jovens, especialmente aqueles com idade entre 25 e 30 anos, destacam-se pelo dinamismo e pela proximidade com os estudos, uma vez que muitos deles provavelmente concluíram a graduação há pouco tempo. Já os aprovados com mais de 35 anos geralmente apresentam maior experiência no mercado de trabalho, o que pode ser um diferencial em termos de habilidades práticas e maturidade profissional. A predominância de aprovados nas faixas de 30 a 40 anos reflete o equilíbrio entre juventude e experiência, atributos valorizados em um cargo de alta responsabilidade como o de auditor fiscal. A análise dos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho revela uma diversidade de idades entre os candidatos classificados. As datas de nascimento indicam que a faixa etária predominante entre os aprovados é composta por indivíduos nascidos nas décadas de 1980 e 1990, demonstrando que a maioria dos candidatos aprovados está em uma fase de maturidade profissional, com experiência suficiente para competir em um certame de alto nível. Entre os primeiros colocados, observa-se um padrão de desempenho elevado, independentemente da idade. Por exemplo, o primeiro colocado, nascido em 1985, obteve a nota final mais alta, destacando-se tanto nos conhecimentos gerais quanto específicos. Isso sugere que a experiência acumulada ao longo dos anos pode ser um diferencial significativo em um concurso que exige preparo aprofundado. A distribuição etária dos candidatos aprovados mostra uma tendência equilibrada entre jovens adultos e profissionais com mais tempo de carreira. Candidatos nascidos nos anos 1990 representam uma parcela significativa entre os classificados, com destaque para aqueles que demonstraram um forte domínio nas provas discursivas e específicas, fundamentais para a aprovação. Já os candidatos nascidos na década de 1980 também tiveram grande representatividade, indicando que a experiência acumulada em áreas correlatas pode ter contribuído para o alto desempenho. Outro dado interessante é a presença de candidatos mais jovens, nascidos nos anos 2000, que, embora em menor número, alcançaram boas classificações. Isso sugere que a preparação estratégica e um foco nos estudos podem compensar a falta de experiência prática em relação a candidatos mais experientes. Apesar disso, candidatos nascidos antes da década de 1980 aparecem com menor frequência, reforçando a competitividade do concurso em faixas etárias mais jovens. Os dados também indicam que o processo seletivo foi inclusivo e competitivo, com candidatos de diferentes idades apresentando desempenho suficiente para conquistar uma vaga. Essa pluralidade de idades reforça a ideia de que a preparação, combinada com a dedicação, é o principal fator para o sucesso em um concurso de alta complexidade como o de auditor fiscal do trabalho. Concluindo, a análise do perfil etário dos aprovados demonstra que o concurso atraiu candidatos de diversas gerações, com um destaque para profissionais nascidos nas décadas de 1980 e 1990, que representam a maioria dos aprovados. A diversidade de idades é um reflexo do caráter democrático do certame e da importância do preparo consistente para alcançar as melhores colocações. Distribuição de gênero entre os aprovados. Além disso, a análise dos nomes dos candidatos aprovados evidencia uma significativa diversidade de gênero, com uma participação equilibrada entre homens e mulheres. A presença expressiva de mulheres na lista reflete o avanço da equidade de gênero no mercado de trabalho público, bem como o destaque que elas vêm obtendo em processos seletivos que exigem alta qualificação técnica. Por outro lado, os nomes masculinos continuam aparecendo em grande número,
o que demonstra a competitividade e o interesse histórico dos homens por cargos de natureza técnica e administrativa. Essa distribuição equilibrada é um reflexo das mudanças sociais e culturais que têm promovido a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Os nomes femininos estão bem representados na lista de aprovados, o que reflete o crescente interesse e protagonismo das mulheres em áreas tradicionalmente vistas como técnicas ou administrativas. Profissões como a de auditor fiscal do trabalho demandam alta qualificação e dedicação, características que têm atraído cada vez mais mulheres. A presença de mulheres aprovadas é um indicativo de que, além da igualdade de oportunidades oferecida pelo concurso, elas têm se destacado pela excelente preparação e desempenho. Os nomes masculinos também aparecem em grande número, indicando uma alta competitividade entre os homens. A predominância histórica masculina em concursos públicos para cargos técnicos ainda é visível, mas a diferença entre gêneros parece estar se reduzindo. Isso aponta para uma maior igualdade na participação de homens e mulheres no mercado de trabalho público. De acordo com a nossa análise, dos 900 aprovados, dentro do número de vagas, no concurso para auditor fiscal do trabalho, 589 candidatos são do gênero masculino e 311 aprovados são do gênero feminino. O concurso para auditor fiscal do trabalho mostra-se representativo de um perfil cada vez mais diverso e inclusivo de candidatos. A ampla faixa etária demonstra que o processo seletivo é acessível tanto para jovens recém-formados quanto para profissionais experientes. Além disso, a distribuição equilibrada de gênero reafirma o compromisso com a equidade e a inclusão no serviço público federal. A diversidade de idades e gêneros entre os aprovados fortalece o corpo de servidores públicos, trazendo perspectivas variadas e enriquecedoras para a execução das funções de auditor fiscal do trabalho. Essa pluralidade é um reflexo positivo do avanço rumo a um mercado de trabalho público mais justo, democrático e qualificado. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!